Salve enxadristas! Vamos dar sequência à nossa série de estudos de finais e vamos continuar com os estudos dos finais de torres. E vamos ver hoje aqui 3 novas posições e um método também, talvez, novo para vocês, um método Umbrella ou traduzindo do guarda-chuva. Vamos entender este método através dos 3 exemplos e já vamos ver aqui o primeiro exemplo e através dele já vou dar a explicação do que seria o método do guarda-chuva ou Umbrella, ou seja, método de proteção. Temos aqui as brancas com a posição seguinte: rei F6, torre A7, peão em B4, peão em F4 e peão em G4. As pretas com rei E8, torre F2, um peão em A2 e um peão em G6. Nesta posição, as brancas obviamente querem criar um peão vencedor, peão passado. As brancas vão tentar criar esse peão na ala do rei. E é justamente aqui que nós vamos ver o nosso método, o método guarda-chuva, em português ou em inglês, Umbrella. Nesta posição, as brancas jogam o seguinte movimento: F5. Notem que após F5 as pretas respondem com G captura F5. E se vocês estão esperando a resposta de F5 por parte das brancas, não será um movimento. Aqui o movimento será G5. E justamente após G5 nós teremos o surgimento do guarda-chuva, ou seja, o peão de F5 do jogador de pretas passou a ser um defensor do rei das brancas. Notem que agora a torre que está em F2 não vai poder atacar na coluna F com cheque ou cheques o rei das brancas. E justamente agora o peão de G5 está completamente passado, vai ter o apoio do rei e também de sua torre que está lá em A7. Mas aqui as pretas ainda seguem jogando dentro da posição e seguem com torre G2. Temos G6, F4, G7, F3 e após F3 as brancas respondem com torre captura 2. Obviamente, se nesta posição as pretas decidem seguir com torre captura 2, teremos G8 com a dama, rei D7, dama captura A2, ganhando o jogo. Vamos voltar à posição, até o movimento, torre captura 2. Após torre captura 2, as pretas respondem com F2. Um lance que a princípio parece até assustador, pois está ameaçando simplesmente F1 igual a dama cheque. Mas nesta posição as brancas estão sossegadas porque possuem o movimento torre A1, evitando o lance F1 igual a dama e ameaçando também aqui torre F1. Lance importante na posição, e notem que teremos o peão de B4 também, que poderia ser utilizado após torre F1. Nesta posição, mais uma vez as pretas tentam um lance torre G1 e temos a impressão, mais uma vez, que foi jogado um lance bastante forte na posição. Mas a realidade agora, as brancas simplesmente executam o movimento torre em F1. Belíssimo movimento. Agora ameaça de torre capturando em F2. E se torre captura F1, teremos G8 igual a dama cheque, com vitória provável aqui na posição das brancas. Vocês conseguiram entender então o guarda-chuva? Vamos seguir para o segundo exemplo. No segundo exemplo, as pretas jogam. As pretas têm um rei em E4, um peão em F5, um peão em E3, a torre em B4. E as brancas um peão, o rei em E2, um peão em G3 e a torre em A5. Nesta posição, vamos ter a construção também da posição do guarda-chuva ou umbrella. As pretas jogam aqui o movimento e forte movimento F4. Logicamente, o peão de G precisa capturar o peão de F4. Caso contrário, teremos aqui F3 cheque com 2 peões passados das pretas. Então, neste momento, o jogador de branca joga G captura F4. Temos torre B2 cheque, rei F1 ou rei E1, teremos a ideia de rei F3 sempre. Notem que rei F3 ameaça mate com torre em B1 cheque. E nesta posição as brancas jogam torre A1, evitando essa possibilidade. Teremos torre H2 com a ideia de torre H1 cheque. As brancas jogam com rei G1. Temos torre G2 cheque. Após torre G2 as brancas têm 2 possibilidades: rei F1 e rei H1. Logicamente, se rei F1 teríamos E2 cheque, rei E1, torre G1 cheque, rei D2 e torre captura A1 com vitória das pretas. Mas aqui nesta posição, após torre G2, as brancas jogam simplesmente rei H1. Mas aqui o ganho é bastante tranquilo para as pretas, que seguem com simplesmente torre G8, guardando ideias de rei F2 com ideia de mate de torre H8 e ao mesmo tempo E2 na posição, e a torre G8 também fica de olho no peão de F do adversário. Aqui as brancas seguiram ou seguem com, por exemplo, rei H2, temos E2, F5,
rei F2 com ameaça de mate em H8 de torre, rei H3 e finalmente torre na casa G5, pressionando o peão de F das brancas. A queda é inevitável e as brancas perderão a partida devido à presença do peão de E2 das pretas na casa quase lá de promoção em E1. Espero que mais uma vez vocês tenham entendido essa ideia da Umbrella. O rei, ou seja, quem tem a vantagem, vai se esconder por trás do peão do adversário, fugindo dos cheques na posição. Vamos para o terceiro exemplo. Nosso terceiro exemplo, temos aqui com as brancas a lenda José Raul Capablanca, campeão mundial, frente a outra lenda do xadrez, Savielly Tartakover. Capablanca tem o seu rei em F3, a torre em H7, um peão em A4, um peão em C3, um peão em D4, um peão em F4 e um peão em G5. E Tartakover, o rei em F8, a torre em C6, peões em F5, D5, C7, B6 e A7. Notem que a torre de C6 de Savielly Tartakover está pressionando o peão de C3 de Capablanca. E para Capablanca precisa tomar aqui medidas imediatas, inclusive buscando a vitória e quem sabe até garantindo empate se necessário na posição. Capablanca começa jogando de forma ativa com seu rei, o que é extremamente importante nos finais. Rei jogar de forma ativa. E aqui ele responde com rei G3, a possibilidade de queda do seu peão de C3. Tartakover segue com torre captura C3 cheque. Capablanca rei H4, temos torre F3 atacando F4, e aqui Capablanca jogará o lance G6 com ideia de rei em G5. Tartakover segue com torre captura F4, Capablanca segue com rei G5, temos aqui rei G5 atacando a torre. Tartakover simplesmente não se preocupa com o peão de F e responde com torre na casa E4. Notem agora que Capablanca tem duas possibilidades, rei captura F5 e rei F6. E ele não captura o peão e segue simplesmente com rei F6. Mas o que teria acontecido se Capablanca tivesse tomado o peão de F5? Vamos ver. Rei captura F5, torre captura D4. Teríamos torre captura C7, torre captura E4. Notem que Savielly Tartakover possui aqui dois peões a mais, mas Capablanca consegue, através de torre C8 cheque, rei G7, torre C7 cheque, rei F8, assegurar empate por repetição de jogada aqui, ou cheque perpétuo, como vocês quiserem, mas no geral aqui teremos a repetição de jogada, pois o risco causado aqui pelo peão de G6 às pretas seria enorme. Ele conseguiria assegurar empate na posição, mas obviamente ele buscava a vitória. E justamente buscando a vitória, ele fez uso do método lá da chuva. Após torre E4, ele simplesmente respondeu com rei F6, ameaçando torre A1, cheque mate na posição. Tartakover seguiu com rei G8, temos torre G7 cheque, rei H8. E o que aconteceria se tivéssemos rei F8? Teríamos simplesmente torre toma C7, torre E8, pois teríamos a ameaça de mate com torre em C8. Teríamos aqui rei toma F5, A5, por exemplo, rei F6, rei G8, torre cheque, rei H8, torre B7, torre F8 cheque, rei E5, torre F1, torre captura B6 e Capablanca teria também aqui uma posição ganha para ele. Mas vamos voltar à posição. E temos aqui, após torre G7 cheque, o movimento rei H8. Seguimos com torre toma C7, torre E8, pois tínhamos a ameaça de torre C8 igual a mate, rei captura F5 jogando Capablanca. Temos aqui torre em E4, Capablanca responde com torre rei em F6, ameaçando mais uma vez torre C8, cheque mate, torre F4 cheque, rei E5, torre G4 atacando o peão, e neste momento Capablanca responde com G7 cheque, lance fortíssimo. Notem que, por exemplo, a captura do peão com torre captura G7 vai levar as pretas à derrota após torre captura G7, rei captura G7, rei captura D5. Teríamos rei F7, rei D6, rei E8, rei C7, seguido de D5, D6, D7, D8, igual a dama, com vitória para a Capablanca. Então o lance G7 realmente é muito forte na posição. G7 temos rei G8, Capablanca seguiu com torre captura 7. Notem que tudo mudou devido à atividade do rei e da torre de Capablanca. Agora Capablanca tem vantagem de peões. O peão de G7 ele continua intocável, pois se torre toma G7, teremos um final de reis perdido para as pretas. A partida segue com torre G1, rei captura D5, agora Capablanca ganhando mais um peão. Tartakover segue lutando com torre C1, temos rei D6, torre C2, D5, torre C1. Notem que
Tartakovia está aguardando movimentos de rei, por exemplo, se o rei chegar na sétima horizontal, teremos a queda do peão de G7. E ao mesmo tempo, se o rei for para casa E6, E6 ou casa E5 ou até mesmo E7, possibilidade de cheque por trás do rei. Logo aqui, Capablanca resolve o problema com o movimento torre C7, dando a possibilidade do seu rei chegar a C6 na posição. Tartakovia segue com torre A1, temos rei C6, torre captura 4, D6 e finalmente Tartakovia abandona o jogo, já que se ele tenta na posição torre D4, teríamos D7 e se, por exemplo, rei captura G7, D8 igual a dama cheque, com cheque descoberto com a torre que está em C7 contra o rei G7 e a queda também da torre de D4 das pretas na posição. Espero que vocês tenham entendido aqui o método de Umbrella, que também ficou bastante claro neste final jogado por José Raul Capablanca. Espero que vocês estudem outras posições, outras variações dentro das 3 posições que mostrei para vocês. Procurem se aprofundar também neste estudo. Espero que vocês deixem os likes para dar aquele apoio ao nosso canal. Espero também contar com seus comentários. Irei responder a todos eles e até o nosso próximo vídeo. Valeu!